ainda Tá. ativar o microfone dele ali, né? Ou já conseguiu? Ele deve estar acordando, não preocupa não, ele já abre. Agora, oi. Aí, eu não falei, é porque o corpo dele dia. chega, gente, ele demora um pouquinho mais para chegar. Ele é tipo Paulinho, chega o corpo e depois ele chega. Não preocupa não. É por aí. Comecei a gravar, tá? Faz parte. Então vamos, né, Vânia? Vamos começar então? Então, Podemos, né? Estamos. O pessoal que for chegando vai entrando aí. Então, muito boas-vindas a cada um e a cada uma que se achega aqui nessa roda de conversa nossa hoje sobre espiritualidade, comunidade LGBT, QIA+, né, no combate à LGBTfobia. É uma alegria acolher todos vocês aqui, todas vocês, todes, de forma muito especial. Queremos agradecer, como CEBI, ao Andrei, a Valquíria, a Alexia e ao Paulinho por ter acolhido esse nosso convite de estar conosco nessa roda de conversa, nesse junho, que é mês do orgulho LGBT. É muito bacana a gente poder fazer essa nossa primeira live do CEBI, não é? Que a gente está inaugurando aí com essa temática e com vocês aqui junto da gente. O CEBI, para quem não conhece, é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, é uma organização nacional, com presenças internacionais também, que faz um trabalho de leitura popular da Bíblia numa perspectiva libertadora, uma perspectiva, e aí a gente tem as várias perspectivas, perspectiva feminista, negra, enfim, né, a perspectiva dos pobres, dos empobrecidos, enfim, depois quem quiser conhecer um pouco mais do CEBI, vale a pena entrar no site do CEBI para conhecer um pouco mais as produções e o que o CEBI faz. E aqui no Planalto Central, a gente aqui no DF e em torno, a gente chama o CEBI do Planalto Central. Nós somos essa presença do CEBI aqui nesse chão do Cerrado. E estamos aqui em alguns da coordenação, a GESA, que vai estar acompanhando a transmissão pelo Facebook também, que vai estar sendo transmitido ao vivo lá. O Padre Onivaldo, que também já chegou aqui no meio da gente, o Hudson, o Cléris, né? A Elbia também, que é aqui do CEBI DF, o Hudson, né? Então estamos aqui numa coordenação do CEBI presente. E para a gente começar então essa nossa conversa, eu quero iniciar com poesia, porque assim como diz o Rubem Alves, a beleza, né, tem que fazer parte das nossas vidas, do nosso fazer. E aí eu acho que faz parte da beleza a poesia. E aí eu fui buscar, então, no Rubinho do Vale, que é um artista do Vale do Jequitinhonha, ele tem uma música que chama Arco-Íris. E diz assim: vem ver o arco-íris lá no pé da serra, fazendo a aliança do céu com a terra. Tem gente que acredita que ele indica um pote de ouro, mas o grande tesouro é o amor que ele traz. Quem for capaz de entender a beleza das cores, vai entrar nos encantos que a natureza traz. Um manto de flores e um canto de paz. Então é com essa poesia que eu acolho cada um e cada uma de vocês, para que a gente possa ser capaz de entender, de reconhecer, de respeitar cada vez mais a beleza das cores, o colorido que nós somos. Então, boas-vindas, e eu convido de imediato a Elbia Pires, que é aqui do CEBI do Planalto Central, e que vai fazer a mediação dessa nossa roda de conversa.
Elbia, por favor, boas-vindas e desde já obrigada por estar conosco. Você está muda, Elbia. Você tem que tirar seu microfone. Aí, agora eu estou falando, Paulinho. A gente chega lá. Dizer assim, que é da minha alegria, né, de poder estar aqui nessa roda de conversa do CB Planalto Central, né, com vocês, de poder estar aqui recebendo, né, o Paulinho, que é nosso, que já é da casa, né, poder estar recebendo a Alexia, a Valquíria, né, e o Andrei, pessoas assim, por quem tenho grande estima, grande carinho, poder estar recebendo aqui nesse espaço do CEBI, né? Há algum tempo a gente vem conversando sobre essas questões, né? De como aprofundar essa conversa sobre as relações espirituais da comunidade e a comunidade LGBT. E eu acho que esse momento que a gente celebra a luta, né, do Dia Internacional de Combate, Dia Internacional do Orgulho LGBT, fazemos essa conversa no CEBI, né, fazemos essa conversa, principalmente uma conversa interreligiosa, né, uma conversa com várias experiências espirituais, não só as cristãs, mas também as outras experiências de fé, para nós é de extrema importância, né? Mostra a nossa vontade de avançar no diálogo, de avançar nas conquistas, né? De avançar na qualidade e na emancipação de todo o povo, né? Compreendendo que a fé cada um de nós expressa da forma que faz com que os nossos corpos e as nossas almas se sintam livres. Então, a proposta nossa é dar um espaço de tempo para cada um dos quatro, o Paulinho, o André, a Valquíria e a Alexia, fazerem uma fala sobre as suas experiências espirituais e essa relação com a liberdade e de ser LGBT nessas comunidades de fé, e depois abrirmos, né, para que os nossos participantes aqui do Zoom, aqui na reunião, e os que estão nos acompanhando pelo Facebook, possam mandar suas perguntas, né, os que estão aqui vão poder falar, né, e os que estão no Facebook nos acompanhando poderão escrever lá suas considerações, as suas perguntas, e a Gésa, que está acompanhando o nosso Facebook, vai trazer esses questionamentos aqui para nós. Então, a ideia é que cada um de vocês tenha até 15 minutos para essa fala inicial. Quando faltar 3 minutos, eu vou avisar para vocês. É até 15 minutos. Quando faltar 3 minutos para vocês encerrarem a fala, eu vou avisar para que a gente possa também ter a participação das pessoas que estão aqui conosco, né, nessa manhã. Desde já, assim, dizer da minha alegria e da minha felicidade de receber cada um e cada uma aqui. Minha proposta, aí para os 4 colegas que vão partilhar conosco essa manhã, é que a gente faça eu quero propor a gente começar pelo Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Aí a gente faz Paulinho, Alexia, André e Valquíria. Pode ser? Tranquilo para todos vocês? Então, para a gente não perder também muito tempo e poder aproveitar, né, do que vem, poder beber, né, da experiência desses 4, eu já vou convidar, né, o nosso Paulinho, que é membro da Catedral da Ressurreição da Diocese de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana,
né, no Brasil, e é também nosso companheiro, um grande teólogo da libertação aqui do CEBI, né? Paulinho, 15 minutos para você, meu amigo. Ok. Então, muito prazer. É um prazer quase erótico estar aqui com vocês todas nesse sábado e nessa roda de conversa sobre também para lamentar o que está acontecendo em relação ao dia do orgulho da população LGBTQIA+. E eu já disse, eu sou Paulo, eu sou eu vivo em Brasília um pedaço do meu tempo. Eu sou membro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. A nossa igreja aqui no Brasil tem mais de 100 anos, 130 e alguma coisa. A nossa catedral aqui em Brasília é da idade da cidade. Nós temos a mesma idade que aqui em Brasília, 61 anos. 60 anos, comemoramos há pouco, né? Sou biblista, sou do CEBI já tem muito tempo, desde quando eu sou adolescente. E é um prazer compartilhar um pouco da experiência da nossa igreja, o que foi que a Elbia e a Vanildes que me convidaram, me pediram para fazer. Então, eu vou deixar uma conversa um pouco mais teórica ou teológica, quem sabe para a Alexia e para as outras. Eu quero contar um pouco sobre, como me pediram, eu quero contar um pouco como é que a nossa igreja experimenta essa fatia do que a gente está chamando de inclusividade, né? A nossa igreja não é uma igreja totalmente inclusiva ainda, obviamente. A inclusividade é muito mais do que ter a população LGBTQIA+. A gente ainda está num processo de ser uma igreja bem mais inclusiva. É a nossa visão, é o nosso propósito. E como igreja, na verdade, é uma demanda, é uma exigência do Evangelho, é uma exigência da nossa tradição como episcopais anglicanos, ser uma igreja para o mundo. E ser uma igreja para o mundo é ser uma igreja para todo mundo. E todo mundo, todas as pessoas, significa todas as pessoas. A gente não tem o direito e a gente não devia ter nem a ousadia de tentar excluir gente da participação, do acesso ao sagrado e do acesso a essa alegria de fazer parte de uma outra família que não a sua própria família consanguínea. Então, para a gente, esse algo da inclusividade é uma exigência. A gente não pode não fazer. Na nossa igreja, inclusive institucionalmente, qualquer tipo de preconceito, exclusão, formalmente não pode. Está fora dos nossos cânones, está fora da nossa espiritualidade, está fora da nossa tradição e, obviamente, está fora da nossa primeira vocação cristã, de gente da religião, que é ser gente que é espaço e é lugar para todas as pessoas se encontrarem. Obviamente que isso é o ideal, esse é o projeto, é como é que a gente se fala, como é que a gente se diz. Nem sempre a vida acontece do jeito que a gente gostaria ou do jeito que a gente se propõe. Sempre é uma batalha, sempre é uma tensão. A gente sempre vive essa tensão daquilo que deveria ser com aquilo que é. Então, essa tensão do reino de Deus é uma tensão absolutamente para a gente criativa e é uma oportunidade da gente crescer e da gente se converter, da gente ser convertida como pessoas e também como igreja. Há muitos anos atrás, por causa dos casos de pedofilia, ou por causa dos casos de abuso sexual, por causa dos casos de abuso religioso, não só sexual, mas também de abuso espiritual, de abuso religioso, de abuso psicológico, que foi denunciado em muitas das nossas igrejas no mundo inteiro. Nós fazemos parte de uma família que chama-se Comunhão Anglicana, de 40 igrejas nacionais ou regionais. Nós somos a 19ª província dessa grande família, né? Por causa dessas denúncias todas de que a igreja estava sendo um lugar abusivo,
em vários sentidos, não só fisicamente, mas também psicológica, espiritual, religiosamente, a nossa igreja resolveu criar um programa global que chama-se a Igreja Segura. Esse programa nasceu na Austrália, essa ideia nasceu da nossa igreja da Austrália, basicamente, em primeiro lugar, para enfrentar os abusos sexuais, obviamente, e infelizmente teve gente da nossa igreja que estava preocupada mais com a igreja do que com as pessoas. Mas esse programa, esse projeto virou global e apareceu no nosso escritório da Comunhão Anglicana e nós resolvemos assumir isso globalmente. E aí, então, esse projeto da Igreja Segura, de Safe Church, a gente chama em inglês, Safe Church Commission, virou uma experiência global, virou uma proposta global. E foi muito interessante que quando nós, da América Latina, começamos a fazer parte desse programa, aqui da nossa região, quem é membro dessa comissão é um psicólogo de Curitiba, Marcel, é membro da nossa igreja de Curitiba, ele é membro dessa equipe global. Quando a gente aqui da América Latina começou a fazer parte dessa comissão, nós quisemos rediscutir o conceito de igreja segura. Para nós, a nossa contribuição foi: a igreja segura não é só uma igreja livre de abuso sexual. Uma igreja segura é uma igreja livre de qualquer abuso, e não é só livre de qualquer abuso, mas é também uma igreja que enfrenta qualquer situação abusiva. A gente está cansado, porque, claro, nós estamos cansados de ir para os lugares e ser abusadas. Fisicamente, psicologicamente, patrimonialmente, espiritualmente e, no nosso caso, teologicamente. Então, a gente não quer que o lugar da experiência do sagrado nas igrejas seja um lugar, nas nossas igrejas pelo menos, sejam lugares de experiência de abuso, sejam lugares de experiência de menosprezo, sejam lugares onde a gente escute palavras ofensivas, discursos de ódio, discursos eugênicos, exclusivistas, muitas vezes discursos racistas. Quer dizer, a nossa igreja ainda está numa luta contra o racismo também interno, a gente precisa reconhecer isso, né? Nós temos pouca gente negra na liderança da igreja, a gente ainda está abrindo portas para discutir esse nível de opressão, que é opressão estrutural, que é o racismo, do qual nós não estamos isentas, né, obviamente. Mas a gente não quer esse lugar. Então, porque a gente não quer esse lugar, a gente começou a discutir, a gente começou a disputar o conceito de igreja segura. E aí, e a gente começou a disputar isso não só no conceito, claro, a gente não quis ser... Será que eu posso compartilhar a tela, Gésa? Eu queria só mostrar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Consigo. Vocês estão vendo aí? Então, essa daqui, e quando a gente começou a disputar esse conceito, a nossa igreja, várias igrejas da Comunhão Anglicana, na verdade, começaram a fazer a ter este mote, a ter esta frase, que é uma frase da primeira carta de João, que é: o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, com essa frase que move a nossa espiritualidade, a gente começou, então, a espalhar esse esperançamento de que a igreja precisa ser esse lugar. Precisa ser o lugar onde, de fato, o amor, que não vamos romantizar o amor, obviamente, o amor é tenso, o amor é difícil, o amor ele é dialético, ele é paradoxal às vezes, mas ele precisa lançar fora todo o medo, que desumaniza, que exclui, que classifica, que diminui e, obviamente, que violenta. Então, a gente não quer nada dessas coisas nos nossos espaços religiosos. Por isso, então, a gente teve essa comissão que chama-se Anglican Communion Safe Church Commission. Ok? Então, foi o nosso jeito que nós encontramos de disputar esse assunto e fazer da nossa igreja, em todos os lugares, esse espaço
aonde todas as pessoas, e de novo, todas as pessoas significam todas as pessoas, se sintam seguras, acolhidas, encorajadas, reconhecidas, inclusive nas suas falhas, nos seus pecados, nos seus limites, nas suas necessidades de se desenvolver, de se converter. Então, a gente tem isso agora como nosso grande objetivo, né? Por causa dessa, e é claro, essa conversa toda na nossa igreja também foi no mesmo momento em que nós decidimos mudar os cânones da nossa igreja e nós decidimos mexer com a doutrina da nossa igreja. O mundo anglicano, graças a Deus, nós não temos nenhum tipo de comissão doutrinária global no mundo, graças a Deus. Então, a gente não tem polícia, a gente não tem código penal, a gente não tem direito canônico, a gente não tem cânones disciplinários, né? Que muitas igrejas têm. Então, a gente não tem isso. A nossa doutrina é até o século V, VI, que é a doutrina comum de todas as igrejas. E na doutrina comum de todas as igrejas, Deus se encarnou em Jesus para salvar todas as pessoas. Deus não se encarnou em Jesus para salvar os heterossexuais brancos de classe média que se convertem a Ele. Não. Deus se encarnou em Jesus para que todas as pessoas encontrassem salvação, integridade, plenitude, completude. Então, a nossa doutrina, baseado nesta doutrina, a gente desafiou os cânones eclesiásticos de muitas, inclusive de nossas igrejas, que ainda, por causa da construção cultural que a gente sofreu, a gente sofre por causa do patriarcado desde sempre, mas que a gente foi constrangido legalmente desde o século XVII, XVIII, quando esse conceito de família nuclear apareceu no mundo, e que eu não sei de onde a galera achou que isso está na Bíblia, né? É uma coisa meio esquisita. Alguém teve um surto e achou que essa coisa de família nuclear consanguínea está na Bíblia. E o pior não é nem alguém ter achado, o pior é que todo mundo acreditou, né? Tanto acreditou que virou lei, virou norma, virou teologia, virou moral e etc. E também não sei onde é que a galera achou que amor e casamento têm que estar necessariamente juntos, né? Certamente casamento e amor deveriam estar juntos, mas nem sempre amor e casamento estão juntos, não nessa ordem. E também não sei de onde é que as galera achou que casamento ou amor só pode ser entre pessoas de sexos opostos. Ou pessoas 3 de minutos, sexo. Paulinho. Tá. 3 minutos. Obrigado. Então, pensando nisso, nós resolvemos nesse mesmo espírito de querer que a igreja seja um lugar seguro e seja um lugar de crescimento e esperançação para todas as pessoas, nós desafiamos a nossa doutrina e resolvemos mudá-la. E mudamos o cânon, então, da nossa igreja, e nós permitimos, já tem alguns anos, o casamento, a união de pessoas de qualquer sexo, de pessoas. A gente, inclusive, no nosso livro de oração comum, no ordinário de casamento, antes, inclusive, de aprovar isso, nós já tínhamos mudado o dito. O matrimônio é uma união de consenso entre duas pessoas. Então, não é só entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas. 3 anos depois disso, nós aprovamos o casamento de pessoas do mesmo sexo na nossa igreja. Não que todo mundo precise casar, eu, por exemplo, não quero casar, não tenho nenhum plano de casar, não acho casamento bom, mas quem quer precisa ter esse direito e precisa se sentir segura, ter um espaço onde possa exercer esse desejo e esse caminho de construir família desse jeito. Então, eu queria só... E claro que não foi sem intenção na nossa igreja, isso foi muito tensionado, mas nós passamos mais de 10 anos conversando sobre isso, estudando a Bíblia, discutindo teologias, desafiando teologias, contextualizando as nossas espiritualidades. E também, para nós, o que foi muito importante é recuperar a nossa tradição de mundo anglicano, que é de se adaptar, que é de escutar Deus encarnado. Para a teologia anglicana, a encarnação é absolutamente fundamental.
é estruturante da nossa teologia. E, de novo, esse grande dogma, essa grande doutrina nossa, que Deus se encarnou em Jesus para todas as pessoas. Ou a morte de Jesus congrega todas as pessoas nesse reino. Então, isso precisa, e nós de igreja precisamos ser um testemunho concreto, verbal e doutrinário disso. Para a gente ainda continua sendo um desafio, por isso esse tipo de conversa, esse tipo de roda, para a gente é uma profunda palavra de Deus. Quer dizer, eu participo aqui escutando Deus através de vocês e fico muito alegre de poder compartilhar isso. Tem muita outra coisa, então eu estou super aberto para a gente continuar depois. Antes de eu terminar, eu só quero pedir desculpas antecipadas, mas eu, às 5 para as 11, eu preciso sair, tá? Então, eu não vou ficar para a segunda rodada de papo, mas eu estou aí até 5 para as 11. Energias muito boas. Obrigado, Elbia. Obrigado, Vanildes, Elbia e o Sebi pelo convite. A nossa igreja está super agradecida e se sente muito privilegiada de estar aqui e estar sendo acompanhada por vocês. E vão nos visitar em qualquer lugar do Brasil, onde vocês nos encontrem. Energias boas. Obrigada, Paulinho, né, pelo que você traz para nós, por essa experiência de amor. Reverenda Alexia, a reverenda Alexia Reverenda, você me escuta, né? Escuta, né? Ela é reverenda da Igreja da Comunidade Metropolitana, é vice-presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Família Homotransafetivas, né? E é uma grande alegria, reverenda, poder recebê-la aqui nessa manhã, nessa roda, nessa conversa, nesse bate-papo do CEBI. Você tem aí 15 minutos para falar um pouco da sua experiência. A gente sabe que não é suficiente, mas aí depois a gente continua o bate-papo. Ai, obrigada, querida. Bom dia, gente. É uma alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã, para essa roda de conversa, para essa troca de experiências e realidades que abarcam aí a nossa experiência de fé. Eu sou a primeira mulher trans, a primeira travesti na América Latina a ser ordenada clériga. E eu estou muito feliz de poder estar vivenciando essa experiência enquanto uma mulher transgênera, uma vez que ainda a religião cristã ela traz todas essas demandas das nossas comunidades para que sejam discutidas a realidade e a vivência das pessoas divergentes, das pessoas LGBTQIA+, principalmente nesse mês do orgulho LGBTQIA+. As igrejas da comunidade metropolitana, hoje presente em mais de 60 países no mundo, a ECM foi fundada em 68 nos Estados Unidos pelo, até então, pastor batista, reverendo Troy Perry, que reuniu na sala da casa dele um pequeno grupo de pessoas essas que estavam fora do que nós chamamos de padronização de igreja, lembrando que ainda, em 68, as pessoas negras não podiam acessar a igreja das pessoas brancas. Então, são essas pessoas, mães solteiras, não só pessoas LGBTQIA+. O Troy reúne ali pessoas que, de fato, não encontravam o seu lugar na igreja. E lá nasce esse movimento global que está no Brasil há pouco mais de 15 anos. Eu estou na ICM, esse ano eu estou indo para o 12º ano de pertença dessa igreja, e a ICM ela vem então na vanguarda dos movimentos sociais, dos movimentos civis e humanos que abordam questões de raça, gênero, orientação sexual, economia, mudança climática, envelhecimento, enfim, os direitos humanos em si. A ICM, então, ela se destaca como a primeira igreja inclusiva da história, de fato, uma igreja que se posiciona de maneira corajosa no que nós hoje conhecemos como inclusão, mas que também hoje nós dizemos de uma igreja afirmativa das identidades de gênero e das sexualidades humanas. A ICM, então, ela reconhece
uma necessidade urgente, e esse urgente é desde sempre, né? Que as pessoas da comunidade divergente sejam protagonistas das suas próprias histórias, tendo como direito a fé, né? Pensar que a mulher ainda, e eu falo a mulher cis, eu não estou nem falando da mulher trans, pensar que ainda a mulher cis, ela ainda é silenciada, ela ainda é calada dentro das nossas igrejas, muitas vezes, né, das igrejas ditas tradicionais. Então, pensar nesse movimento, enquanto igreja de luta pelos direitos humanos, de inclusão de fato, é pensar que nós não podemos apenas incluir uma pessoa LGBTQIA+, no banco da igreja. Essas pessoas também trazem, essa parcela de pessoas também traz vocação, também traz demandas, né? E quando eu falo vocação, no sentido de uma vocação pastoral, né? Não só uma vocação à militância, mas uma vocação no sentido daquela pessoa que tem um desejo e sente um chamado de Deus para liderar, ser liderança pastoral numa comunidade. Eu lembro que em 2017, quando eu fui instalada pastora, também me tornando a primeira pastora trans da América Latina, de lá para cá eu consegui ter certeza de todo o movimento que eu já sentia no meu corpo transgressor, enquanto travesti, de que forma a religião cristã trata ainda, né, as pessoas trans. Nós sabemos que gays e lésbicas já conseguiram, durante o processo histórico, o seu lugar dentro do cristianismo, mesmo que a gente ainda entenda que esse lugar ainda é um lugar de disputa, né? Entretanto, a gente percebe que também começa, né, esse movimento de ocupação das pessoas transgêneras, transexuais e travestis dentro da própria religião. E é claro que eu não posso deixar de trazer aqui, de falar de Silvia Rivera, que é o grande ícone da revolta de Stonewall. Isso lá em 69, Silvia Rivera, talvez muitos de vocês não saibam, ela foi a primeira diaconisa trans da MCC, né, da ICM, junto com a ativista Marsha Thompson. Então, pensar que o corpo travesti, a pessoa travesti é aquela que, de fato, muitas vezes se coloca no fronte, né? Porque é muito visível, né? Uma vez que pessoas cisgêneras, de repente, possam passar despercebidas dessas realidades que, de repente, a gente não está Então, a reverenda travou. Ela disse que em São Paulo está chovendo muito, né, que ela estava mesmo receosa que pudesse ter problemas com a conexão e com energia por lá. Então, vamos ver aí se ela volta. Então, assim, eu vou convidar... Andrei, você me escuta? Pode ser sua fala agora? Pode ser, tá me Oi? vendo? Tô te vendo, Andrei. Bonito como sempre. Então, gente, então. O Andrei, assim, além de ser um grande amigo, né, meu líder, né, o Andrei, ele é candomblessista e é o presidente nacional, historiador, hoje funcionário do Ministério da Saúde, mestre. É o presidente nacional da União Nacional de Gays, Lésbicas, Travestis, Transsexuais, a UNA LGBT, da qual faço parte também. Então, assim, é uma grande alegria, André, poder receber você aqui no CEBI, né, poder receber você aqui dessa nossa roda de conversa, para você falar um pouco da sua experiência de fé, de espiritualidade, né, e um pouco, né, dessa relação, né, da espiritualidade, da vivência de espiritualidade com o movimento LGBT, com ser LGBT.
15 minutos, meu amigo. Quando tiver com 12, eu aviso. Já falei aqui pro povo que você quase não gosta de falar. Bom dia, Paulo, Eti, bom dia, Alexia, bom dia, Valquíria, bom dia, Elbia. Estou esquecendo de cumprimentar alguém. Eu queria, né, antes de tudo, agradecer a oportunidade, o convite de estar com vocês nessa manhã de sol no Cerrado, né? Nós estamos no inverno, mas está um sol lindo lá fora e a gente não pode sair, não pode dar uma volta, né? Então, esse momento realmente é um momento de muita Travou também? Andrei? conexão, que a gente tem aproveitado bastante, né, para nos tecnológica, momentos bacanas, né? Muita troca de conhecimento, de afeto, de solidariedade. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem realizando esse debate, né? Nós estamos em junho, mês do orgulho LGBT. Na verdade, para nós LGBTs, nós queremos ter orgulho de ser LGBT todos os dias, durante o ano inteiro, mas a gente sabe que tem uma data, né, que é extremamente importante, porque ela acabou, ao longo da história, se configurando como um marco de luta. Não que a luta LGBT tenha começado em Stonewall, né? Como dizem os meus mais velhos, os nossos passos vêm de longe. Os nossos passos vêm de longa luta e resistência. Resistência contra o racismo, contra o machismo e também contra a LGBTfobia. Então, eu sou Andrei Lemos, nasci em Aracaju, Sergipe, num bairro, numa comunidade bastante em situação de vulnerabilidade, digamos assim, e logo cedo eu comecei a perceber que a minha vida tinha muita diferença para o que eu via na TV, e muito jovem eu comecei a me indignar com aquela realidade onde eu me sentia extremamente oprimido, né? Oprimido por ser negro, oprimido por ser pobre e logo em seguida oprimido por ser gay. Então, eu era muito religioso, né? Eu frequentava muito a Igreja Católica, e quando eu cheguei no ensino médio, que eu comecei a estudar história, que eu aprendi sobre tantas situações que aconteceram ao longo da história da humanidade, sobretudo a partir da Idade Média, principalmente, né, a relação do cristianismo com tantas, com tantas monarquias, né, e com tantos regimes políticos, com tantas sociedades que cometeram tantas coisas difíceis, né? Então eu me tornei mais ainda questionador, né, sobre aquela minha relação com a religião. E eu comecei a buscar, né, um espaço que eu pudesse cultuar o meu sagrado, onde eu não me sentisse violentado nem como negro e nem como gay, e muito menos como pobre. Então eu caminhei por várias religiões, passei por várias igrejas, né? Até em 1994, eu já tinha 21 anos de idade, e eu entrei para o movimento social negro. E no movimento social negro, eu fui me aprofundar mais sobre essas questões raciais e acabei percebendo que nós estávamos altamente conectados com uma história ancestral. E essa história ancestral foi me trazendo vários elementos que foram ressignificando a minha identidade. Eu comecei a me ver de outra maneira e eu comecei a gostar dessa forma como eu estava me vendo. Então, eu comecei
a frequentar uma casa de Umbanda, um centro de Umbanda. Fiquei 2 anos frequentando esse centro de Umbanda, né? Primeira divindade que eu me encantei foi os Pretos Velhos. Depois eu comecei a perceber que tinha uma ligação muito forte com a relação que eu tinha com os meus avós maternos. E depois eu fui para o Candomblé. Iniciei numa casa de Angola, a frequentar uma casa de Angola, mas depois eu acabei numa casa de Jeje, em 98, tomando a minha primeira obrigação. Era no mesmo momento que eu entrava no movimento LGBT. Em 98, eu entrava no Candomblé, Jeje, e entrava no movimento LGBT. Tenho 22 anos que estou nessa caminhada. Então, eu enfrentei esses 2 desafios juntos, que era de me reconhecer enquanto homem afro-religioso e enquanto um homem gay, né? E eu posso afirmar que esse terreiro que fica em Aracaju me ajudou bastante, me deu muita força para que eu não desistisse da minha luta enquanto pessoa, enquanto homem. E então foi muito importante para mim me sentir naquele espaço acolhido. Não posso de jeito nenhum dizer que as religiões de matrizes africanas, que são muitas, que é sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala de religiões de matrizes africanas ou de matrizes afro-indígenas, a gente não está falando de uma religiosidade homogênea. Nós estamos falando de uma religiosidade heterogênea, que tem várias raízes, né, que tem muitos elementos e tem muitos processos que diferenciam uma nação da outra, uma tradição da outra. Mas tem algumas coisas que estão muito em comum nessas religiões, que é um culto baseado no que nos conecta com as forças naturais e ancestrais. Então, que a gente se enxerga enquanto continuidade, enquanto extensão da Mãe Natureza, né, do Criador. Então, e também a tradição oral, a relação com a comunidade, né? Os terreiros, eles têm uma relação muito forte com a comunidade, com a partilha, com a comunhão. E essa comunhão é feita não só a partir do rito, né, da louvação ao sagrado, mas também da festividade, né, da partilha do alimento, do conhecimento, né, da tradição, do axé, que muitas vezes a gente ajuda as pessoas a partir, né, do nosso pensamento, né, do nosso cuidado, da nossa energia, do nosso afeto, da nossa solidariedade e também do nosso acolhimento. Então, as religiões de matriz africana têm muito forte a questão do acolhimento. E esse acolhimento, ele, embora hoje seja uma palavra cada vez mais usada, mas, na minha opinião, cada vez eu vejo mais que as pessoas não sabem o que significa, eu trago uma citação da Mãe Beata de Iemanjá. Mãe Beata de Iemanjá, uma baiana que fundou um terreiro no Rio de Janeiro e que se tornou uma das maiores lideranças religiosas dos nossos tempos, uma mulher de Exu e de Iemanjá que bravamente lutou contra todo tipo de opressão e preconceito, e que ela disse o seguinte: todas essas guerras, muitas, vocês vão ver que são por questão religiosa ou por dinheiro. Nosso Pai, o Criador, Olorum, não nos mandou para uma experiência que é apenas a bondade. É principalmente o acolhimento. Então, é a gente
compreender a importância de reconhecer que essa humanidade é plural, é diversa, que a gente está num mundo que tem vários problemas, várias dificuldades, mas que nós, enquanto filhos e filhas do Criador, precisamos perceber o nosso papel nesse plano, o nosso papel nessa caminhada. A Mácora Valdina diz que é preciso ser sujeito e não objeto. E esse sistema social, né, principalmente que vem sendo, né, consolidado a partir de ideias do feudalismo, né, ali também do cristianismo no início da Idade Média, que nos coloca, muitas vezes, em situações de opressão, por não conseguir enxergar e respeitar a nossa autonomia, a nossa liberdade. Então, é importante que a gente perceba que essas religiões, qualquer uma delas, elas são parte de uma sociedade. E essa sociedade que nos ensina desde criança o que é ser homem e o que é ser mulher. E para desconstruir essa lógica binária do que é ser homem e do que é ser mulher, essa definição limitada e, na minha opinião, bastante atrasada, conservadora, né? A gente precisa ter muita ousadia e coragem. Aprofundar o conhecimento, né? Estudar, debater muito, mas principalmente saber que nós podemos aprender com as experiências dos nossos mais velhos e das nossas mais velhas. Tem muitas barreiras a serem rompidas ainda, né? Tem muitas questões ainda a serem enfrentadas. O caso das pessoas transexuais, por André, exemplo... 3 minutos. Tá bom, vou concluir. O caso das pessoas transexuais, por exemplo, é uma situação bastante complexa, porque durante muito tempo não se falou sobre isso, não se apropriou desse debate. Então, para essas pessoas que têm 50, 60 anos de iniciação nessas religiões, que não conheceram essa diversidade, que não tiveram acesso a esse debate, a essas experiências, a essas existências humanas, tem uma grande dificuldade de pensar como é que acolhe. Mas nós temos a convicção de que que essas pessoas precisam ser acolhidas. E como nós somos uma religião de tradição oral e de tradição, a gente sabe que muitos papéis já estavam pré-definidos nas tarefas entre o feminino e o masculino, nessa relação com o sagrado, de como esse sagrado é cultuado. Então, tem muita coisa que vem sendo ressignificada, aprimorada, transformada, porque a cultura é dinâmica, a religião também, ela precisa dialogar com os novos tempos, mas que também a gente precisa ter todo esse respeito, né, a essa caminhada e lutar para que cada vez mais esses espaços que se dizem espaços de culto ao sagrado, eles possam ser cada vez mais inclusivos. No nosso caso específico, nós tivemos várias lideranças, né, LGBTs dentro das nossas religiões. Tivemos o grande Joãozinho da Gomeia, por exemplo, que foi uma grande figura e que possibilitou hoje, né, a gente, muitos de terreiros, né, poderem assumir publicamente as nossas sexualidades. Então, nada foi fácil e foi simples, né? Tudo é resultado de uma caminhada, de muita luta e de muita resistência. Para finalizar minha fala, eu queria trazer uma frase do Desmond Tutu, né? Ele disse que se ficarmos neutros perante uma injustiça, escolhemos o lado do opressor. Então, é importante que a gente olhe para a realidade atual, para a realidade contemporânea e pense
né? Diante da história, qual o lugar que a gente quer ocupar. E eu tenho convicção de que o lugar que a gente não vai ter vergonha é o lugar de defender todas as pessoas que se sentem oprimidas. E ser oprimido é ausência de liberdade. Então, nós que cultuamos o sagrado, que somos filhos do Criador, devemos sempre defender a liberdade das pessoas ser o que são e, principalmente, poderem ter liberdade de amar. Obrigado. Obrigada, Andrei, pela sua experiência nessa manhã para nós. Fica aí que daqui a pouco no Povo a gente vai bater um papo, né, com as pessoas que estão aqui nos assistindo, dialogando conosco aqui na plataforma e com as pessoas que estão nos assistindo no Facebook. A Gesa está lá acompanhando o nosso Face e vai passar para a gente as perguntas e as colocações que foram feitas lá no Facebook. Eu agora vou chamar a Valquíria, né? A Valquíria, militante da União da Juventude Socialista, né? O JS, candomblessista. Professora do município de Niterói, no Rio de Janeiro, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense. Valquíria, nos escuta? Bom dia. Estou escutando. Vocês me ouvem? Escutamos bem, Valquíria. Eu acho Bom que é dia, muito importante. Elber. Bom dia, Valquíria. Falar um pouco para nós dessa experiência, né, dessa intersecção aí de ser mulher, negra, candomblessista, LGBT, como é isso tudo na sua experiência de vida, na sua vida. Fala um pouco para nós. 15 minutos, tá? Você tem até 15 Vou tentar minutos. ser rápida, mas eu sou do time do Andrei, viu? Eu falo aberto. Mas é um prazer imenso estar aqui. Eu vou tentar, dentro do que eu vou contar sobre a minha experiência, explicar um pouquinho, né, da lógica que a gente funciona. Acho que o Andrei já trouxe alguns elementos. Eu cresci na Igreja Católica, eu sempre acho importante dizer isso, por isso eu valorizo muito espaços como esse, porque eu reconheço todas as contribuições que essa igreja teve na minha formação, né? E aí, falando menos igreja estrutura e mais igreja comunidades de base, como foi importante essa organização para mim. Mas, ao longo do tempo, fui me desvencilhando por divergências ideológicas, e, enfim, por compreender o papel dessa estrutura, da forma como ela está organizada no tempo histórico e o que tem sido os efeitos dela, né? Era da Igreja Católica Romana, e em especial pela expressão da minha sexualidade. Eu sou bissexual, tenho plena consciência disso desde, sei lá, 9 anos de idade, e sempre foi uma questão difícil para tratar dentro da igreja, né? Então, eu negava a existência disso. Na adolescência, isso aflorou um pouco mais, mas eu entrei numa fase muito de querer ser uma boa católica, então eu neguei mais completamente ainda. E aí, lá para os 18, 19 anos, começou a fazer muito pouco sentido para mim, e eu quis expressar a minha sexualidade, viver o que eu tivesse que viver, enfim. Diferente do que dizem aí o pessoal da direita, não foi a faculdade que me estragou, eu saí antes. Mas quando entrei na universidade já estava num processo de pesquisa da história negra e de vários processos que me levaram a ter muitos conflitos ideológicos mesmo com a Igreja Católica. Passei um tempo totalmente agnóstica, né? Tipo assim, fora da parada. Falei, não, isso aqui é tudo errado, religião é errado, esse negócio é feito para dominar a mente das pessoas e tal. Só que eu tenho uma relação com a mediunidade desde a infância também, então não passou muito tempo até eu ter que correr para algum lugar. Como Andrei, tentei experimentar Umbanda, frequentei como visitante algumas vezes e tal, mas não era muito a minha vibe, até que eu cheguei no Candomblé. E aí eu falei, cara, é aqui que eu tenho que ficar com certeza. Para mim, teve um encontro da minha energia, do que eu queria, do que eu desejava, mas tenho, e isso é uma coisa que várias pessoas LGBTs experimentam, um espaço de acolhimento da sua expressão nas comunidades tradicionais
né, dos povos de terreiro, muito em favor da lógica que essas comunidades têm. Que quando a gente vai pensar o que é LGBTfobia na sociedade, ela é, na verdade, um desdobramento da necessidade da hierarquização de gênero. Ela é um desdobramento do ódio a tudo que representa o feminino, né? Então, o homossexual, ele é a expressão, ele é a abdicação da figura masculina, do papel masculino, em tese, né, para essa lógica cis heteronormativa. O transexual, ele é ele está num trânsito que não é permitido, porque quebra a divisão sexual do trabalho que a cis heteronormatividade branca, europeia e judaico-cristã construiu. As religiões de matriz africana, elas não têm necessariamente essa lógica, porque nos povos tradicionais na África, o feminino e o masculino, eles não são hierarquizados. Inclusive, as mulheres têm, em várias sociedades, um papel fundamental. Elas são elementos fundamentais na construção da sociedade. Como o candomblé e as religiões de matriz africana em geral são religiões que trabalham com as forças da natureza, o equilíbrio entre todas essas forças é essencial para a nossa existência, inclusive o masculino e o feminino. Então, não existe a necessidade de depreciar o que é feminino e de hierarquizar e colocar como melhor o que é masculino. Logo, essa lógica não vai se manifestar, essa necessidade de exclusão das expressões de sexualidade, até porque não é uma religião que tem, a gente não tem pecado, né? Não tem um inferno para onde a gente vai. A nossa vida continua, né, na nossa religiosidade. Então, para nós, a gente, obviamente, todas as coisas e todas as ações geram energias que vão continuar e nós vamos ter que lidar com essa energia em algum momento da nossa existência, se não nessa, na próxima, até que a gente consiga superar essas energias ruins ou negativas que nós fomos gerando. Mas não é uma fé que trabalha na lógica do pecado, do que é errado, de você, se você for homossexual, você vai para o inferno, você vai ter que reencarnar mais 60 vezes. Não tem isso com a gente, né? Então, é uma lógica que acolhe essas expressões diferentes, justamente porque não tem, na sua estrutura epistemológica, o preconceito e a hierarquização das expressões de feminino e masculino. Então, sempre foi uma religião que tradicionalmente acolheu pessoas LGBTs. Como o Andrei, eu vejo que a transexualidade, ela é hoje, talvez, o problema que está mais expresso, porque a visibilidade da transexualidade também está mais expressa hoje, e, de fato, a nossa religião é uma religião de tradição, e as pessoas que crescem no candomblé, os elorixás, os babalorixás, enfim, de outras denominações, elas são pessoas que crescem no mundo. E assim como mulheres reproduzem machismo, negros reproduzem racismo, essas pessoas vão reproduzir as distorções da realidade que a cultura europeia trouxe para nós. Então, vão reproduzir, muitas vezes, a necessidade da estrutura de reafirmação do masculino e feminino. E aqueles que são lidos como transeuntes entre esses papéis de masculino e feminino, muitas vezes, o que eles, na verdade, não sabem como encaixar essas pessoas. Porque dentro dos terreiros nós temos uma divisão de trabalho entre masculino e feminino, entre quem tem útero e quem tem próstata. E essas energias, elas vão interferir nas orações feitas na nossa cabeça, nos trabalhos que são feitos, na energia que se convoca para nós. Então, as figuras das pessoas transexuais nesse momento geram um desafio para nós, de entender que parte da nossa energia está ligada ao social e que parte está, de fato, ligada à natureza. Porque o macho e o fêmea no candomblé não são o homem e mulher que a sociedade tem. Homem e mulher são arquétipos sociais construídos. E as expressões de homem e mulher que nós vivemos, né, e essas duas únicas expressões que a sociedade aceita de forma binária, elas são construções da cultura europeia, eurocêntrica. O masculino e o feminino, como força da natureza, eles são expressões de muito mais. Eu penso que talvez o caminho que nós, juventude de terreiro, temos para apontar a possibilidade de inclusão dessas pessoas é resgatar
para dentro da nossa fé, muito mais esse equilíbrio de forças que a natureza tem, entendendo que independente da expressão social do que nós somos, a nossa energia se conecta com a energia da natureza. Nós somos uma religião que cultua fundamentalmente a natureza e que entende que dentro de cada homem, no Ori, na cabeça de cada homem, vive um orixá. Então, todos eles devem ser cultuados, todo ser humano deve ser cultuado da sua divindade, na sua parte que é divindade, porque é natureza. Então, é uma fé que não tem na sua lógica a exclusão à população LGBT, mas que muitas vezes, para as pessoas transexuais, porque não tem homofobia no terreiro, é claro que tem. A gente cresce na sociedade, a gente faz piadinha sobre a gente mesmo, a gente muitas vezes vai zoar a bicha que é mais afeminada e vai falar que está dando pinta no candomblé. Porque mesmo dentro de todas as menores comunidades, nós ainda somos fruto, né, de um processo de longos anos de colonização, de imposição de valores. Então, mesmo nós conseguindo preservar grande parte do que a nossa tradição foi trazendo, como o Andrei disse, nós temos uma religião de tradição oral. Então, as gerações têm o poder de transformar, de fazer avançar, sem deixar de preservar os elementos fundamentais da nossa tradição. Talvez hoje o desafio dos candomblecistas e da juventude de terreiro seja resgatar, junto com os nossos ancestrais, os elementos fundamentais do que é o candomblé, para que a gente seja capaz de incluir mais sem perder a nossa essência. Então, para mim, é um espaço de acolhimento, é um espaço de zelo, é um espaço de reconexão, é um espaço de encontrar a minha energia e a energia da natureza que eu cultuo. É um espaço de... O terreiro, muitas vezes, é o único espaço de expressão onde pessoas LGBTs podem se colocar, onde elas são valorizadas, onde ela tem um cargo no axé, ela é um babalorixá, ela é um babaebé, ela toma conta da sua comunidade. Então, o terreiro é um espaço educativo, ele é um espaço de formação de valores importantíssimos para a comunidade LGBT e muitas vezes o espaço onde ela vai ser valorizada, onde ela vai ter expressão, onde ela vai se sentir alguém importante. Então, é um espaço, para mim, de muito acolhimento. Acabei. Ai, que maravilha, Valquíria. Que bênção, né? Assim, dentro da minha confissão, dentro da minha perspectiva de fé, que alegria poder ouvir, né? Você, o Andrei, né? Que tem experiências diferentes da minha. Eu não sei se a Alexia conseguiu voltar, gente. Ela tinha voltado, né? Não sei se a Alexia tá aí, gente? Não, acho que não. A Bela não conseguiu. Acho que não. Acho que ela não conseguiu Não se está, manter. não conseguiu retornar. Ela disse que a energia acabou também lá. Então, aí ela está com dificuldade. Então, assim, a gente vai abrir, né, para algumas pessoas aqui na sala que desejarem falar, colocar, apontar algumas coisas ou fazer alguma pergunta, né, ao Paulinho, que ainda está aí por enquanto, ao Andrei, à Valquíria, nessa manhã de troca de experiência. Então, a gente abre o espaço. Nós queremos dizer que nós temos pessoas aqui do Mato Grosso do Sul, amigos e amigas lá do Mato Grosso do Sul, São Paulo, de Birigui, os que eu consegui identificar no momento, nós aqui do DF. Simone, você quer falar? Fala pra gente, Simone, aí o que você está escrevendo. Troca um pouco de experiência conosco. Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Simone? Olá, bom dia. Eu estou achando tudo maravilhoso ouvir vocês, muito deliciosa essa conversa. E ouvindo aí, por último, a Valquíria, né, com as suas experiências, ela tem alguém aqui atrás de mim que também conversa muito.
tive uma oportunidade, né, de conhecer uma visita no Candomblé e realmente assim a gente percebe esse verdadeiro acolhimento. Ali é que nem como a gente estivesse num encontro de família. As pessoas vêm de diversos lugares no terreiro de Candomblé para se reunir, vêm de diversos lugares, vêm de diversas cidades, e naquela reunião as pessoas, antes de começar o culto, elas se abraçam num carinho muito forte, e a gente percebe que ali é uma comunidade de diversidade, não tem só hétero, tem bastante homoafetivos, e eu acho ali maravilhoso aquele encontro, porque é um abraço, é um olhar sincero, sabe? Eu fiquei, assim, arrepiada desde o início até o fim daquele encontro, né? Achei ali que realmente é um lugar que a gente vive verdadeiramente a fé. E tem até um texto do Frei Carlos Mesters que ele vai dizer, Dilson, tá aí, se ele quiser me lembrar aí direito, acho que ele fala que o encontro de Jesus no terreiro de Candomblé, não é isso, Edmilson? Eu não lembro muito bem. Tem um texto dele que ele fala mais ou menos sobre isso. Achei maravilhoso. É isso. Então, gente, deseja falar, deseja colocar um pouco das experiências. Eu quero dizer que, Se apresenta, bonito. primeiro, da gratidão imensa, imensa pela disponibilidade de Valquíria, Andrei, Alexia, Paulinho e também sua, Elvia, de estar aqui conosco, compartilhando dessas experiências, né? Uma gratidão enorme mesmo por isso, porque vocês trazem para nós algumas vozes que, infelizmente, pelos percursos aí que vocês disseram, né, são vozes que a gente não escuta, são lugares de fala que a gente precisa procurar, infelizmente, né, eu como cristão, católico, casado, né, bem dentro disso que é a formatação social, e aí, para fazer um movimento de reconhecimento, de convivência, de identificação e de amadurecimento, é um trabalho que a gente precisa ir trilhando. E eu fico muito feliz, assim, como teólogo, né, de ver vocês falando do lugar da religião. E porque aí vocês trazem as experiências de ter passado por lugares distintos, né? E uma provocação que eu trago o que vocês conseguiram perceber, a Paulinha trouxe isso na fala quando dizia da identificação do Candomblé, vocês conseguiram perceber qual teria sido assim o elemento primordial para descobrir que o lugar onde você está religiosamente é o lugar de pertença? Porque, por exemplo, Valquíria está aí na experiência da Umbanda, não ficou na experiência do Candomblé, não ficou na Umbanda. Paulinho é da experiência cristã e se encontra num lugar em que ele se identifica como lugar de pertença, né? E Andrei está num outro espaço, que é um espaço religioso de fé e que também é um espaço que ele se identifica como lugar de pertença. Eu acho isso maravilhoso porque Deus é pleno, né? Deus é pleno. Não vai se comunicar por um lugar apenas. E na fala de vocês, isso saltou em mim. Então, se vocês puderem compartilhar o que fez essa identificação, como que vocês perceberam que este lugar era o seu lugar. Isso mexeu muito comigo aqui. Mais uma vez, obrigado, viu? Gratidão enorme pela partilha de vocês. Oi, Paulinho, quer começar? E para poder dizer tchau para nós? O que eu quero começar? A responder o Hudson.
Hudson, pergunta de novo, rapidinho, por favor. Ai, Eu fiquei tão entretido com o começo da conversa que eu perdi o resto. Lindo. Paulinho, a minha questão é assim, como o que os fez identificar que o lugar onde você está é o lugar que te acolhe e o lugar que você identifica a pertença? Porque vocês três trazem a fala de que da identificação desse lugar, mas os três são lugares religiosos diferentes. Ok. Então, eu tenho 6 minutos para isso, antes de eu precisar ir embora. Então, olha só, eu sou muito crente, eu sempre fui muito crente. Eu conheci igreja, eu conheci religião, assim, fisicamente, quando eu tinha 13 anos de idade, porque a minha mãe achava que eu precisava de conserto, que eu era uma pessoa muito esquisita, antipática, antissocial, e alguém disse para ela que igreja ajuda e é de graça, né? Sabe que gente de classe média alta é super pão dura, né? Então, o de graça foi a palavra-chave para minha mãe, então ela resolveu me botar num negócio lá que estava acontecendo perto da minha casa, e eu acabei aterrissando num encontro ecumênico de jovens e adolescentes, e a gente estava discutindo sobre a Revolução da Nicarágua e o povo de Boina. Eu tenho 51 anos, então faz muito tempo. E eu achei muito legal esse espaço da religião como um espaço, primeiro, de complexidade, eu adoro coisas, sempre gostei de coisas complexas, mas também um espaço de poder me expressar, tanto como alguém meio nerdzinho, mas também como alguém que queria fazer algum tipo de militância. Foi também onde eu conheci o movimento social, conheci essa coisa do ativismo. Então, desde então, eu sempre fui muito crente, eu sempre gostei da religião. O discurso religioso sempre me atraiu. Não só o discurso cristão, mas o discurso religioso como tal. E depois fui aproximando. Virei teólogo, biblista e etc. E quando eu me mudei para Brasília, eu conheço a igreja anglicana desde sempre, na verdade, né? Eu, com 13 anos de idade, conheci um bispo anglicano, Dom Almir, que trabalhava com indígenas numa comissão no Mato Grosso, GTME chamava na época, Grupo de Trabalho Missionário Evangélico. E um cara muito ativista, muito aberto e muito legal. Não tinha essa igreja naquele tempo, então eu comecei a participar dos grupos católicos. Naquele tempo valia a pena, se era um povo de esquerda, militante, da teologia da libertação, então eu me identificava muito. Quando eu vim para Brasília e acabei me estabelecendo aqui, essa comunidade, que já era minha comunidade, que eu já conhecia de algum tempo, me ofereceu primeiro esse espaço de experimentar igreja, experimentar gente normal, gente que está andando e cagando que cursos eu fiz, quantas línguas eu falo, onde é que eu visitei. Então, eu podia sentar no banco com a senhora e com o senhor, que não iam ficar fazendo esse tipo de pergunta, e o voto deles era o mesmo do meu voto, e a gente podia ter espaços de diálogo sobre muitas coisas. Depois eu encontrei esse espaço como um espaço também de militância, não só de experimentar a minha fé tradicional, eu sou meio tradicional e conservador em algumas coisas, e essa mescla que a comunhão anglicana, que a comunidade anglicana me oferece, essa mescla entre a tradição católica muito antiga, mas também a reforma, essa rebeldia da reforma, esse casamento me chamou a atenção e eu gostei muito disso. E depois, claro, esse espaço de sempre querer ser um lugar de ser desafiada, de ser um lugar de diferença e de ser um lugar de disputa, e um lugar onde eu sou recebido como eu sou, independente do meu lugar em termos de ordenação, se eu sou ordenado ou não, ou em termos de sexualidade, e de eu ter esse espaço garantido. Claro que, de novo, qualquer igreja, e a minha impressão, acho que como a Valquíria e o Andrei falou, qualquer grupo religioso é super zoológico, né? É super bosque, floresta, tem de tudo e qualquer coisa. Então, e tem coisas legais, tem coisas menos legais. Também na nossa igreja é assim. Mas o que me faz ficar e que me faz curtir esse espaço é essa abertura, inclusive da liderança da igreja, de sempre se sentir questionada e de
de advogar, né, de fazer esse trabalho de advocacy por esse espaço de contínua conversão. E esse espaço onde muitas vozes, diferentes vozes, são ouvidas. A gente fez um casamento de uma pessoa trans o ano passado na nossa igreja, e que foi um evento. Assim, eu nunca imaginei fantasiado para um casamento. Eu fui fantasiado. O casamento foi num clube de uma festa fantasia. Então, esse tipo de experiência diferente, que também me converte, que também me ajuda a pensar outras coisas e a repensar minhas teologias, e repensar meu lugar, também de homem, de classe média, branco, privilegiado. Qual é o meu lugar nesse colorido, né? Ou nesse degradê que é o espaço da religião. E outro, obviamente, que é reconhecer que o espaço da religião é um espaço ordenador, é um espaço de política pública também, né? de influência. E eu quero estar nesse espaço de influenciar, e de influenciar para o bem, né? De influenciar para garantir democracia das vozes, democracia da palavra. Eu quero mudar, eu quero ser mudado, eu quero apanhar nessa coisa, quero que me deem na cara às vezes quando eu falo bobagem, eu faço bobagens. E essa comunidade me ofereceu esse espaço e me oferece. E também, tradicionalmente, nós da Igreja Anglicana somos identitariamente ecumênicos no sentido mais amplo da palavra. A gente quer fazer da religião essa experiência coletiva. Nós, de jeito nenhum, nós nos sentimos donos de ninguém, muito menos da divindade. A nossa mesa, por exemplo, a nossa Eucaristia é uma mesa absolutamente aberta. Qualquer uma de vocês são convidadas a estar lá. Ninguém vai perguntar de que religião ou de que tradição, ou se você fez pecado, ou se fez menos pecado, ou se não fez pecado. Essa não é uma pergunta. A frase que a gente tem muito orgulho de sempre dizer é: a mesa, ou seja, a comunidade é aberta. Nós não somos donos da mesa, donas da mesa. A mesa é de Deus. E Deus é para todo mundo, nem é para nós. Nós estamos aqui como proxy, como facilitadoras dessa experiência. E a gente tem uma tradição de muito diálogo interreligioso. A minha catedral é um espaço super aberto para muitos diálogos, para muita coisa estranha, inclusive para gente mais tradicional, que na nossa comunidade a gente também tem, e a gente está fazendo sempre um esforço de educar a galera e também de ser educada. Espero que eu respondi sua pergunta, Hudson, para o que você quis dizer. Espero ter colaborado. E eu vou pedir super perdão, super desculpas, mas eu normalmente sou uma pessoa organizada, mas dessa vez eu fiz uma cagada e botei um compromisso em outra agenda que não estava na agenda quando eu botei esse compromisso. Então, eu super peço desculpas, mas eu vou ter que sair. Vou ter que limpar a cagada que eu fiz, né? E eu agradeço, então, profundamente esse espaço e essa oportunidade de escutar vocês. E eu escuto vocês como uma palavra de Deus para mim, para eu também pensar, para eu ser mudado. E eu saio daqui com a minha religião mais cheia. Obrigado. Obrigada, Paulinho. Valquíria? Gente, eu já vou começar pedindo desculpa também, porque eu pedi para falar agora, porque eu também vou precisar sair. Eu tô com uma agenda muito insana e eu não sou uma pessoa organizada como o Paulinho. Eu sou uma pessoa louca. Então, eu marquei várias coisas, uma atrás da outra, assim, emendada, e aí já vou começar uma outra reunião de trabalho agora às 11. Mas eu queria tentar responder. Para mim, foi uma coisa de sentir. Chegar no lugar, olhar e falar, não é isso. Quando eu visitei a Umbanda, algumas vezes em alguns terreiros diferentes, a Umbanda para mim ainda era muito cristã. E eu tinha tido um rompimento de lógica com a Igreja Católica, no sentido de que eu não queria assimilar novamente algumas coisas, né? Então, os terreiros que eu frequentei eram de Umbanda pura. Por exemplo, o meu terreiro é um terreiro de Candomblé, mas ele é o que a gente chama de uma casa traçada. Ele é um terreiro de Candomblé, mas ele bate Umbanda. Só que a Umbanda que rola no Candomblé é uma Umbanda diferente. Quando eu frequentei terreiros de Umbanda pura, eu achava muito cristão ainda. Eu olhava e falava, pô, isso tá muito... Não é isso aqui, não é essa energia que eu tô querendo. Mas
eram casas, inclusive, que eu tenho um respeito danado, de pessoas super queridas, e que eu acho que tem um axé super importante. Mas não era a energia que eu estava procurando. Quando eu fui para o Candomblé, eu botei o pé e eu falei, nossa, eu vou ficar aqui. É isso aqui que eu estou procurando. E vinha de encontro aos anseios que eu tinha naquele momento com o que devia ser uma religião. Por uma característica essencial, que foi o que me aproximou do Candomblé, me fez ter certeza, para além do que eu sentia, que fazia sentido para minha cabeça, né? Que o Candomblé não tem uma tradição hegemonista. Diferente das religiões judaico-cristãs, que elas têm um projeto de sociedade e elas desejam que as pessoas sigam esse projeto de sociedade, porque elas acham que o mundo será bom daquela maneira, se todo mundo cumprir os ensinamentos de Cristo, etc. Que não julgo, eu acho que é uma forma de olhar o mundo. O Candomblé não tem essa intenção. Tu não vai ver o candomblessista fazer evangelização no meio da rua, tu não vai ver o candomblessista bater na porta de ninguém para entregar o panfleto com a palavra de Exu. As religiões de matriz africana, elas têm uma concepção para quem as busca. Para quem deseja cultuar o orixá, elas têm uma forma de viver. Para quem não deseja, procurem os seus deuses. Isso não tem... Para nós, essa não é uma parada importante. A gente não tem um projeto de colonização. A gente não tem um projeto de expansão da fé. A porta do terreiro está aberta para quem quiser entrar. Mas nós não vamos atrás de quem quer entrar. O orixá ele não vai sair. Porque a resposta não é da gente para lá. É deles para a gente. Então, a gente busca, né? Quem quiser cultuar o orixá, vai buscar o orixá. O orixá não vai te catar em lugar nenhum. Então, essa coisa de não ter de cultuar a fé como fé e não como imposição de um tipo de sociedade, me amarrou. Então, isso me conforta espiritual e intelectualmente, porque eu ainda vivo, né? A gente vive como ser humano a dicotomia fé e intelecto, que muitas vezes elas não se batem, muitas vezes uma desafia a outra. Então, eu acho que a forma como a tradição do Candomblé se organiza me conforta intelectualmente. Saber que há uma fé que respeita a possibilidade e a existência de fés diversas pela sua essência, né? Na sua existência, o Candomblé permite que todo mundo exista. Então, isso para mim é o mais reconfortante. Mas foi um encontro espiritual. Você chega lá, você bota energia, arrepia, meu Deus, tô vendo tudo que eu quero, e é isso, né? E, enfim, encontrei um lugar para deitar a cabeça e ficar tranquila. Gente, eu já vou me despedir, então. Vou agradecer imensamente, viu? Um beijo, valorizar demais esse espaço. Sigo à disposição para a gente continuar conversando sempre que vocês quiserem, desejarem. Estou feliz demais de estar aqui, ver que em várias denominações a gente busca a compreensão do outro, a aceitação, o afeto, a construção coletiva de uma outra sociedade onde todo mundo caiba. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Valquíria, por você ter aceito o nosso convite de vir. Fico muito grata, em nome do CEBI, Planalto Central, em nome do CEBI. Agradeço muito sua participação conosco. E vamos, com certeza, ter momentos em que nós vamos poder conversar com mais tranquilidade. A gente sabe que esse final de semana é um final de semana para todos nós da militância LGBT, um final de semana corrido, né? Um final de semana puxado. Termina tendo muitas atividades, né? E aí, assim, a gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade de ter estado aqui conosco nessas horas. Andrei, meu lindo, eu quero aproveitar e aumentar aí as perguntas que foram feitas, né? Essa pergunta do Hudson, né? Essa coisa da pertença. Aproveita e faz aí quando você for falar, aproveita também e fala um pouco de como é essa experiência religiosa nessa relação de negritude, de juventude, né? Você tem uma longa experiência aí na militância, né, também da saúde, da juventude negra, dos povos negros. Aproveita e faz aí
uma fala que possa nos trazer essa intersecção de todo esse conjunto. Eu sei que eu estou explorando, mas assim, aproveita e fala um pouco para nós dessas questões aí. Elbia, deixa eu Oi. aproveitar e emendar na sua questão, na questão do Hudson, porque já que ficamos só com o Andrei aqui, aí então a gente vai abusar dele, né? Olha que loucura. Não. Na verdade, ele fazer essa troca de conhecimentos, né? Primeiro que eu acho que esse momento foi muito legal, escutar Paulinho, escutar a reverenda Alex, mesmo por pouco tempo, o Andrei, a Valquíria, é muito bacana, porque faz nós, né, nós do universo, eu sou da Igreja Católica Romana, minha experiência, na verdade, é da Igreja Católica Romana, hoje eu me considero mais ecumênica, né? Do que propriamente católica, mas toda essa tradição cristã. E é muito legal esse momento para fazer a gente repensar as nossas teologias, repensar o jeito que a gente pensa, inclusive Deus, né? Eu acho que é formidável esse momento, porque ele possibilita a gente fazer desconstruções, ele possibilita a gente sair da zona de conforto, ele possibilita a gente ampliar as nossas ideias, não é? Mas também as nossas relações com as diferentes experiências de fé. Muito bacana, eu agradecer já a vocês que estiveram aqui conosco hoje e nos ajudaram nessa perspectiva. A mim, pelo menos, me ajuda muito essa perspectiva, me ajuda a me ampliar, né, o meu olhar. E eu queria fazer uma pergunta a minha pergunta para o Andrei, que seria para todos, mas para todos que estavam aí, mas como não estão, o Andrei vai ter que responder ela e agora. Como é que vocês conversam no candomblé? Como é que vocês conversam sobre as questões de gênero? Porque a Valquíria dizia, né, que tem essa acolhida a todos e a todas, mas, por exemplo, na questão transgênera, tem uma questão que pega, né? Mas eu me recordo de quando eu estava fazendo os meus estudos sobre religião e tal, que tinha um pessoal do Maranhão, tinha uns pesquisadores do Maranhão estudando comigo, e eles diziam das diferenças do lugar, né, das mulheres, por exemplo, no terreiro de candomblé, nas manifestações dos orixás. Ela fazia, a pessoa que fazia pesquisa estava fazendo a pesquisa justamente que era assim, ó, o tempo de permanência de uma orixá feminina, seja na cabeça masculina ou na cabeça feminina, mas principalmente na cabeça feminina, ela ficava menos tempo no espaço quando se manifestava. E ela estava tratando justamente, então, dessa diferença, que estava aí de ocupação do espaço. Então, eu gostaria de escutar um pouco você sobre isso. E a outra coisa como é que a gente sabe que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com o preconceito e com a intolerância, e esse preconceito e essa intolerância ela é muito feita pelos cristãos, por pessoas cristãs, que se dizem cristãs. Não é? Como é que vocês que práticas a gente precisa alterar, a gente precisa mudar para a gente poder quebrar com essa intolerância? Do que a gente precisa se despir para a gente viver, de fato, uma realidade, uma sociedade mais dialógica, mais cooperativa, mais acolhedora de todos, de todas as formas de ser, na sua espiritualidade, todas as formas de ser na sua sexualidade. Né? É um pouco isso. Andrei. Prepara aí 2 horas para eu responder tudo isso, viu? Não me interrompa, não. Mas eu acho que Olha, eu quero agradecer muito. Eu acho que essas perguntas, elas trazem a gente para um lugar central hoje do debate político e da nossa sociedade, né? Obrigado, Hudson, por a sua pergunta. Então, assim, eu queria, primeiro, mais uma vez, lembrar uma frase do Desmond Tutu.
ele diz o seguinte: faça o seu pouco de bem onde você estiver. São esses pequenos pedaços de bem juntos que vão inundar o mundo. Ou seja, eu acho que cada um do seu lugar pode contribuir para esse enfrentamento à intolerância, para essa redução das desigualdades, do preconceito, da discriminação, da violência. Porque, voltando, né, enquanto a gente não se posiciona, né, o que está colocado enquanto padrão central da sociedade continua reproduzindo desigualdade e opressão na periferia. É assim o globo terrestre, né? É assim os países, são assim as cidades, né? E são assim também os seres humanos. Então, nós estamos falando de um país que foi colonizado, né, por europeus, e esses europeus desrespeitaram completamente e invisibilizaram os saberes, os modos de viver e a cultura dos povos indígenas. E, junto com isso, trouxeram africanos para serem escravizados, africanos e africanas, e desumanizaram essas pessoas. Então, nós estamos falando de um país que está num continente que sofreu muito com esse processo, que tiveram esses povos dizimizados e desumanizados, e que hoje a gente tenta resgatar essa essência humana e essa valorização da diversidade, mas que a gente precisa compreender que a gente não vai conseguir fazer isso em 2 anos, em 5 anos. É um processo histórico mesmo, né, de aprofundamento desse debate, de reconhecer que esses processos existiram e que a gente é resultado desses processos, dessa caminhada. Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita. Primeiro, que a gente precisa ter uma educação mais libertadora. A nossa educação precisa ter reflexão crítica da nossa experiência humana. A gente precisa aprender mais sobre os nossos antepassados. Não dá para eu ficar ensinando para os meus mais novos a história da Grécia sem ensinar a história dos povos indígenas ou dos povos africanos, que tem muito mais a ver com a nossa natureza, com a nossa experiência humana territorial, com o que a gente come, com o que a gente veste, com a música que a gente escuta. Então, isso tudo que sempre foi negado nos aprisiona e a gente precisa nos libertar. Então, aí eu entro, né, tentando responder os vários questionamentos que vocês colocaram, que, na verdade, eu cheguei, né, eu sou comunista desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade que eu percebi que esta sociedade, da forma como ela está sistematizada, ela vai sempre reproduzir a exploração do homem e da mulher. E eu sempre me incomodei muito com isso. Eu sonho, podem me chamar de utópico, mas eu sonho com uma sociedade onde as pessoas tenham igualdade de oportunidade, onde todo mundo possa produzir bens e consumi-los, onde todo mundo possa ter liberdade de ser o que gostaria de ser, de amar quem gostaria de amar e de, principalmente, cultuar o seu sagrado, se acreditar nele. Porque eu também acho que é importante a gente respeitar quem não tem fé, né? Quem não tem religião, porque eu acho que cada um é do seu jeito. Então, a gente precisa, né, trazer isso. Então, desde os 15 anos de idade, eu sou comunista, e nessa minha relação de comunista com religião não foi uma relação simples. E, além de ser comunista, um homem negro e gay. Então, eu fui me desencontrando em vários espaços. Então, passei por lugares, por espaços onde eu percebia claramente a opressão de classe. Eu cheguei em determinados espaços religiosos que eu via que sentava os ricos de um lado e os pobres do outro. Tinha gente que chegava de sapato social e tinha gente que chegava de havaiana, e essas pessoas sentavam distantes e nem se cumprimentavam, e aquilo me incomodava muito. E quando, muitas vezes, esse líder religioso chegava na hora do culto para falar contra a homossexualidade, contra o adultério,
mas não falava, por exemplo, contra a violência doméstica, não falava, por exemplo, contra a exploração sexual de crianças, não falava, por exemplo, contra a usurpação dos direitos trabalhistas. Então, isso me incomodava. Eu olhava para aquela pregação e eu ficava pensando, gente, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando alguma coisa aqui. E ao longo da minha caminhada, eu sou historiador, eu comecei a perceber que algumas lideranças religiosas reproduziam esse processo de colonização. E isso me incomodou bastante. Eu tive alguns problemas de saúde espiritual, principalmente, e também do corpo. E, diante desses contextos, eu busquei, né, no candomblé, e lá, eu, além de ter encontrado cura para o meu processo terapêutico, eu não encontrei cobrança. Né? Como Valquíria muito bem colocou, né? É um espaço que está aberto para quem busca, mas não vai procurar ninguém na sua porta. E nem faz nada para lhe amarrar, para lhe prender. Né? Então, a relação com o sagrado, e que eu me identifiquei, porque tem muito a ver com a minha ancestralidade, me segurou naquele espaço. Como eu me senti bem entrando num espaço onde as pessoas negras eram respeitadas sendo negras, aliás, valorizadas, né? Por conta de uma tradição religiosa que tem na sua raiz, né, muita experiência africana e muita experiência das negras e dos negros que vieram para o Brasil. A gente tem essa relação um pouco mais forte de respeito à valorização da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados. E outra coisa também que Valquíria disse, que é essa coisa de não existir o pecado. Não tem pecado e não tem inferno no candomblé. Então, eu não me sinto culpado por ser gay ou por ter relações afetivas com outros homens ou com pessoas travestis ou transexuais. Eu não tenho um policiamento da minha sexualidade ou da minha vida pessoal, individual, afetiva, né? E a minha relação com o meu sagrado, eu sei exatamente por onde ela começa e por onde ela caminha. Nem sempre eu preciso ou eu estou dependente da figura do meu sacerdote, do meu babalorixá. Muita coisa eu dialogo com a minha divindade sozinho. E eu não preciso estar preso ao terreiro. Eu posso conversar com a minha ancestralidade na natureza, na beira de um rio, numa montanha, né, debaixo de uma árvore. Então, isso tudo me encantou e eu me identifiquei, eu me encontrei nessa possibilidade de ter esse culto mais amplo, mais aberto, com muitas possibilidades. E também com muito respeito a essa diversidade. E, sobretudo, as relações solidárias. As relações solidárias dentro do terreiro e do terreiro com a comunidade. Né? Então, essa coisa da partilha, né? Quando a gente termina os ritos, a gente divide o alimento, todo mundo entra na roda para dançar, todo mundo canta de forma igual. Então, essa horizontalidade, essa troca de saberes, de conhecimento, claro, com muito respeito aos mais velhos, isso foi me encantando, foi me deixando cada vez mais apaixonado, e eu comecei a ler, a pesquisar, a estudar. Então, lá se vão 22 anos, eu sou ogã, né? Possivelmente um dos poucos ogãs autodeclaradamente gay, porque ainda tem um pouco, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar uma pessoa gay em determinados papéis, né? Como Valquíria colocou, essas religiões também são feitas por pessoas, e pessoas que são educadas numa sociedade que ainda é patriarcal e que ainda tenta, de forma binária, enxergar os papéis, as atribuições e também as competências. Mas é claro que, nesse espaço do culto do sagrado, as tarefas são designadas pela nossa ancestralidade, que não se preocupa com o meu sexo biológico ou com o meu corpo, né? Com a cor da minha pele,
com a minha idade, mas, sobretudo, com a relação que eu mantenho com esse sagrado. E essa grande... eu queria dizer também que, mais uma vez, eu repito, essas nossas religiões de matriz africanas, elas não são únicas, né? Elas, como assim, nós recebemos vários povos, né, africanos que vieram ser escravizados no Brasil, em várias regiões do Brasil. Então, a mesma religião de matriz africana que a gente encontra no Amazonas ou no Maranhão não é igual a de Alagoas, ou do Rio Grande do Sul, ou do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Pernambuco, né? Cada lugar foi consolidando as suas metodologias de culto. E isso tem uma grande diversidade, que é uma outra coisa também que me encanta. Não existe uma Bíblia, né? Não existe uma Bíblia, um livro que doutrina, né? É uma tradição transmitida, né, pela oralidade, né, de geração para geração, né, de pai para filho, de mãe para filha, que essas pessoas, que a gente vai aprendendo com a experiência no terreiro, né? A gente não aprende no livro, na internet, a gente aprende no terreiro. Então isso vai sendo transmitido. Então, em vários lugares você vai ter formas diferenciadas de coordenar esse culto ao orixá, ao inquice, ao vodum. E por conta disso, é importante a gente lembrar que o nosso culto ancestral está muito ligado com os elementos da natureza. Então, quando a gente fala de água, não é a mesma coisa quando a gente cultua o elemento terra ou o elemento fogo, por exemplo. Então, tem alguns procedimentos, né, diferenciados. Não que a gente hierarquize essas divindades, a gente não hierarquiza, né? Cada um tem a sua importância. Depende muito do objeto daquele culto, daquele rito, que a gente vai buscar encontrar os elementos corretos, né, para esses elementos reunidos a gente alcançar o que a gente chama de axé, que é essa grande força energética que nos transforma, que nos cura, né, que nos faz cada vez mais propagar o amor e a paz, e que principalmente nos alimenta na nossa espiritualidade a se manter de pé, forte, firme na luta, né, pela sobrevivência, né, pela liberdade, pelos nossos sonhos, né, pela nossa felicidade. E por conta disso, né, da gente ser religião também, que é feita por pessoas, por seres humanos que estão presentes numa sociedade, e que é uma sociedade que coloca no centro um determinado padrão, e esse determinado padrão ele obedece a uma lógica política e econômica, né, que ao longo, né, dos últimos séculos vem colocando no centro uma identidade, que é a identidade hétero e cis normativa. Então, observem que mesmo que a gente não olhe para a sexualidade como pecado, mas automaticamente a gente pode, né, reproduzir um comportamento de valorização de uma identidade em detrimento de outras identidades. Então, a gente coloca uma identidade no centro e todas as outras na periferia. É claro que isso é importante ser repensado, que a gente se debruce sobre isso e que a gente veja, né, que o nosso sagrado não enxerga dessa forma, mas a sociedade sim. Então, a gente precisa transformar essa percepção, esse sentimento, essas ideias, para fazer com que essas pessoas não sofram nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Mas isso não é uma tarefa simples, porque ninguém nasce pronto. A gente aprende a amar e a gente também pode aprender a discriminar. A gente aprende a valorizar e a gente também pode aprender a jogar pedra. Então, é importante que a gente aprenda desde criança, né, de que essa diversidade existe e que ela precisa ser valorizada. Mas isso não é a realidade da sociedade brasileira. A realidade da sociedade brasileira
é de que coloca a população LGBT, sobretudo transexuais, na falta de oportunidade. Percebam que essa população, a nossa população, o primeiro lugar de violência é a família. É a família quem primeiro rejeita. E se a gente não tem o afeto da família, a gente vai ter muito menos condições de enfrentar os desafios da sociedade. Então, a gente precisa desse afeto, desse respeito, que a gente pode encontrar na família e que também pode encontrar na religião, né? Porque eu mesmo trabalho com outro conceito de família. Eu não consigo trabalhar exclusivamente com esse conceito de família consanguíneo, né? Eu acredito que família é quem a gente se identifica no vínculo afetivo, né? Então, para mim, é muito maior do que o sobrenome ou do que o parentesco que é oficializado pela nossa sociedade. Então, para mim, o conceito de família é muito mais amplo. Então, eu queria dizer isso. Eu acho que, né, nesses anos que eu acompanho, eu acho que muita coisa já avançou, né? Nós participamos de alguns encontros que discutiam essa relação, né, da religiosidade com a população LGBT, principalmente com a população de travestis e transexuais. Hoje, no Brasil, você tem várias Yalorixás transexuais, tem vários homens transexuais ocupando diferentes cargos na religião. Eu acho isso extremamente positivo. Agora, é claro, em alguns lugares você vai ter aquelas pessoas que ainda não conseguiram mudar essa lógica binária e conseguir compreender de que o ser humano nasce com um corpo biológico, mas que não necessariamente esse corpo biológico está vinculado a uma identidade. A identidade ela é construída. O homem ele é construído. Nós temos vários tipos de masculinidades. A mulher ela é construída. Nós temos vários tipos de feminilidades. Então, enquanto a gente não compreender isso, né, e aí os mais velhos têm mais dificuldade mesmo, né, nós vamos continuar ainda tendo algumas situações de desconforto, né? Mas eu penso que a gente tem dado passos largos, temos avançado muito nesse sentido, e eu, particularmente, né, sou uma das pessoas que mais debate sobre isso pela própria minha trajetória de militância, né? Fiquei muito feliz quando a Alexia, né, trouxe aí, né, a lembrança da Marsha P. Johnson e da Silvia Rivera, que foram essas duas transexuais, né? Uma loira e uma negra, né, que lideraram a revolta do Stonewall e que durante uma longa caminhada de tempo foram apagadas, invisibilizadas, né, da nossa memória. Então é importante a gente também estar trazendo, estar resgatando essas figuras que nos antecederam nessa trajetória, nessa luta por respeito da religião, por respeito da sociedade, por respeito de todas as instituições. Então, nós precisamos continuar irmanades, né, firmes nessa luta e nessa resistência, para que a gente possa logo, não precisar ter Dia Mundial do Orgulho LGBT, não precisar ter Dia Mundial pelo fim do racismo, né? A gente precisa dar saltos maiores. Agora, um minuto, Andrei, para você. Desculpa. Aí nós sabemos que estamos numa sociedade que reproduz muito ainda esses valores. Então, a gente precisa fazer com que todo mundo compreenda. Eu acho que o caminho, na minha opinião, é que não precisa ser negro para lutar contra o racismo, não precisa ser mulher para se posicionar contra o machismo e não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. É preciso a gente se posicionar, dizer que não aceita esse tipo de preconceito. Quando todo mundo fizer isso, aí não vai ter mais lugar para a violência. Então, gente, antes da gente concluir, nós vamos abrir aqui o espaço para o nosso companheiro Edmilson, que Edmilson é do CEBI lá do Mato Grosso do Sul. Só um minutinho para a gente concluir aqui, nós já estamos no processo. Não, vamos agradecer. Queria continuar o debate, Elber, fazendo mais perguntas, mas, dado o tempo, aí eu agradeço. Pessoal,
acrescentar a sua fala final, muito obrigado mesmo, André, o quanto a gente precisa levar a sério o debate da reconstrução do Estado laico no Brasil. Mas gratidão. Então, obrigada, Edmilson, né? Andrei, para você se despedir, eu vou te dar 2 minutos para você fazer aí, dar o seu tchau para a gente, né? Já agradecendo muito, né? Agradecer também a coordenação do CEBI por ter aceito a nossa proposta de fazer essa manhã de conversa, né, de encontro sobre essa temática. E aí, André, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, 3 minutinhos, para a gente conseguir, dentro da nossa proposta, que era um encontro de 2 horas de conversa. Muito obrigado, André, por você ter aceito vir fazer essa conversa com a gente, né, dizer que nós conseguimos alcançar muitas pessoas nessa manhã, né? Tanto aqui na página do encontro, nesse espaço, quanto no Facebook, né? E eu quero, assim, com todo carinho a todas as pessoas, né? Até vendo todas as pessoas que estão lá no Facebook, mandar um abraço para uma pessoa que eu estou vendo que está lá no Facebook, né? A minha amiga Regina Célia, o André também conhece, né? Um bandista de primeira linha, né? Mandar um beijão para ela, né? Aceitou o nosso convite também de vir assistir o nosso amanhã. Andrei, 3 minutinhos aí para você fazer suas considerações finais. Regina Célia Pinheiro, sua linda, um beijo grande. Eu queria, né, dizer que eu fico muito feliz e cada vez mais esses espaços que debatem as religiões começam a se preocupar também com essas questões sociais, né? A gente tem muitas parcerias, né? A igreja mesmo do Paulinho, né, sempre faz debates desse tipo, né? Recentemente eu tive uma live com a reverenda, né, Tatiana Ribeiro. Eu acho que é importante demais a gente se posicionar. O Brasil ocupa um lugar que nos envergonha muito de ser o país que mais mata negras e negros e LGBTs, né? E a gente precisa mudar esse cenário, alterar esse quadro. E essa mudança é uma responsabilidade de todas e todos nós. Nós precisamos mudar essa realidade. E para isso a gente tem que se posicionar. Então eu fico muito feliz de poder contribuir com esse debate, né? Dizer que amanhã é o Dia Mundial do Orgulho LGBT, 51 anos de Stonewall, né? Eu que acompanho, que estou no movimento LGBT há 22 anos, me sinto muito vitorioso por tudo que a gente construiu e conquistou até hoje, né? Resultado de muita luta. Amanhã nós estaremos com uma grande programação nas redes sociais. Por favor, acompanhe a página da União Nacional LGBT no Facebook e no Instagram é Una LGBT Brasil. E eu sou Andrei Lemos, prof. Né? Então podem procurar lá para ver os links dos eventos amanhã, que vai ter 10 horas de transmissão com a participação de lideranças religiosas, políticas, sociais, muitos artistas, onde vai estar todo mundo falando da importância dessa data, mas principalmente, né, de fazer com que todos os dias lutemos contra o preconceito e contra a discriminação. Então, um beijo para todo mundo, excelente final de semana e agradecer a toda a turma que nos acompanhou durante essas 2 horas de debate aqui na sala e também no Facebook. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Olha, deixa eu mandar aqui beijo para todo mundo aqui. O Padre Onivaldo, que é lá da Santa Maria, né? Da comunidade lá da Santa Maria, que sempre está nas conversas conosco. A Ana Zuleide, no início, fez um comentário, né? Agradecendo a nossa live, disse que tem uma filha trans, né? Que maravilha, né? A Luciene, né? Companheira lá de Mato Grosso do Sul, Edmilson. Foi uma alegria imensa, né? O Fernando, né? Ulisses, Elisângela, que quase que ninguém conhece, que é a Zanzinha, que está ali no outro cômodo comigo, né? Meu amigo Cléris, né, que está aí, lá no Facebook, estava a Simone Furquim, a Alane, a Amparo, né? Muito obrigada, Rainer,
a Luciene Ortega, a grande companheira lá do Mato Grosso, a Glauci, muito obrigada pela presença de todos vocês. Queremos muito agradecer. Foi uma manhã maravilhosa, né? Foi uma manhã muito enriquecedora. Fico muito feliz de poder ter podido contar com todos vocês aqui nessa nossa conversa. Beijos, até a próxima. E a gente espera não demorar muito para ter. Beijão, gente. Brigadão. Abraços, muito obrigada. Até a próxima.